Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Hoje, dia 22/9/2023, estamos mais um dia numa mensagem. Irmãos, hoje nós estamos aqui, vamos postar mais uma mensagem, e eu peço aos irmãos que tenham paciência. A mensagem de hoje, ela é polêmica, certo? A mensagem de hoje ela é polêmica, porque ela fala sobre a tentação de Jesus, fala sobre diabo. E diabo, irmão, a palavra diabo, eu fui buscar para a gente ter uma noção do que a gente diz. Então a palavra diabo nada mais é, a palavra diabo, ela significa, ela é um adjetivo, ela é um substantivo masculino. Substantivo é uma palavra que ela tem o poder de modificar a narração do texto. Então, diabo é uma palavra que tem o poder de substituir, de modificar a narração do texto. Então, eu fui buscar a palavra diabo no dicionário para saber o que é. Agora, eu peço que os irmãos estudem aí e tentem compreender direitinho. Olha, no dicionário, aqui no dicionário, está escrito o que a religião sugere, certo? É o que aqui está escrito no dicionário português, o que a religião sugere o que é o diabo. Então, o que significa diabo? Substantivo masculino, que substitui um ser. É um nome, é uma palavra que substitui um ser, uma pessoa. Está aqui. Primeiro, religião, teologia. Ela veio da... Essa ideia veio da religião e da teologia, certo? Diz aqui, segundo a religião cristã, o anjo rebelde, Satanás, que foi expulso do céu e precipitado no abismo, inferno, inicial por vezes maiúsculo. Olha, segundo a religião, está dizendo aqui que o diabo é um anjo, olha como vai mudando o nome. Diabo, no caso, seria uma pessoa, um espírito, um ser celestial, segundo a religião, porque está dizendo que é um anjo. O anjo são seres espirituais, celestiais. Ninguém sabe, o anjo de Deus, ninguém sabe que corpo tem, porque não é relatado, porque os anjos de Deus são espírito ministradores. Então, o espírito não tem corpo, o espírito precisa de um corpo para habitar, certo? Então, o espírito, ele precisa de um corpo para habitar. No meu corpo habita o Espírito Santo, que veio de Deus. E no seu, quem é que habita? Eu acredito que eu tenho um espírito, que ele pode ser bom e pode ser mau. Quando eu controlado pelo espírito que vem de Deus, meu espírito, ele é bom, ele é perfeito, ele é santo. Porém, quando eu deixo ele, a minha carne, se manifestar, ele é um espírito mau. Ele é um espírito adâmico, vem de Adão, vem da terra. Por quê? Porque Adão mentiu, Adão pecou, Adão traiu Jesus. Deus mentiu para Deus, trouxe homicídio
a todo ser humano. Trouxe a morte. Tá certo, meu irmão? Então, é um espírito que precisa de um corpo para habitar. É um espírito mau. Agora, tudo isso aqui é segundo a tradição religiosa. Segundo, religião. Segundo a crença de diferentes povos antigos e moderno, espírito ou gênio do mal, anjo mau. Olha, é um espírito ou um gênio do mal. Então, no meu corpo habita o quê? Um espírito, diabo, daimon, um espírito que dá o nome de daimon. Então, esse espírito ele pode ser bom e ele pode ser mau. Você quer ver bondade nele? Alguém faça uma coisa boa para mim. Agora, você quer ver ele se manifestar no mal? Você pegue um cabo estrupando a sua filha, aí você vai ver ele agindo o mal, fazendo o mal. Aí você vai ver a ação dele, boa ou má. Ou então, um caba chegue, você tem um carro novinho, comprou um carro novinho, uma moto, chega um caba, pega um pau e começa a meter nele, amassar ele todinho. Aí você vai ver o daimo em você, o espírito mau. Você vai ver Adão atuando na tua vida. Filiação. Por filiação, natureza carnal de Adão. A espiritual vem de Deus. Está lá em Tiago. A dádiva boa e perfeita desce do alto, dos pais das luzes. Lá em Hebreu está falando do pai dos espíritos. Nós devemos ser submissos ao pai dos espíritos. Hebreu capítulo 12, do versículo 6 em diante. E Tiago aí está falando no primeiro capítulo de Tiago, versículo 1, do 12 em diante. Tá certo? Então toda dádiva, todo dom perfeito vem do pai das luzes, aonde não tem sombra de variação. Então, irmão, a palavra diabo nada mais é do que um substantivo masculino, olha, masculino. Se ele é masculino, se o diabo é um masculino, não era para atuar nas mulheres, certo? Então, diabo é uma palavra, é um substantivo que vem do masculino, veio de Adão. Por quê? Porque foi criado o primeiro homem, veio de Adão. O diabo é a carne. Não é nada mais, é a nossa carne. Jesus foi tentado pelo diabo, a carne. Ele foi tentado, ele foi para o deserto. Lá ele teve o que? Fome, lá ele passou 40 dias. O corpo dele desejava comer. Então ele estava sendo tentado, a carne dele estava pedindo que ele transformasse aquelas pedras em pão. Está aqui, ó. Então, o diabo, irmão, nada mais é do que a nossa carne. Romanos capítulo 8, versículo 7 diz que a carne não se submete à lei de Deus. Ela não se submete, ela não obedece. O que é que refreia, irmão? É o Espírito. Paulo escrevendo diz aqui, se pelo Espírito mortificar a carne, pelo Espírito, o Espírito é quem refreia a sua carne. A minha carne é a sua. Então, irmão, tem que ler a Bíblia para encaixar tudo direitinho. Ó. Se não encaixar, não é. Esse ser espiritual que a religião criou e que diz que é o diabo, dá o nome diabo, e diz que é um ser espiritual que teve uma rebelião lá no céu e fez uma guerra com Deus e trouxe a terça parte dos anjos. Ó, irmão, tudo isso é mentira. Ó, até eles estão mentindo. Vou lhe provar aqui. Eles dizem que só quem tem o atributo de onisciente e onipresente e onipotente é Deus, certo? É Deus.
Então, se o diabo ele fosse um ser espiritual, e que a religião prega que ele não tem nenhum atributo, irmão, eu pergunto aí a você que está ouvindo essa mensagem. Se o diabo é um ser espiritual e não tem nenhum atributo, como é que ele pode estar em mim aqui e em você aí? Como é que cada ser humano, ele habita em cada ser humano, em vários locais do mundo, do país, e ele está lá habitando nele. Então, ele seria onipresente. Certo? Então, esse ser espiritual, ele seria onipresente. Ele teria os atributos de Deus. Porque se eu não sou de Deus e tem um cara lá na China que não é de Deus, ele habita aqui em mim e habita no cara lá na China, ele seria onipresente. Tá vendo como não encaixa, não fecha? A conta não fecha. Agora, quem é esse ser espiritual caído do céu, irmão? Somos nós, irmão. Nós somos uns seres caídos. Nós éramos uns seres caídos. Quando Deus fez Adão, lá em Gênesis 26, Deus fez espírito. Lá em Gênesis 2:7, Deus cria Adão do pó da terra, a matéria, o corpo. Então, Adão, quando mentiu, todos os espíritos caiu com ele. Era uns seres espirituais. Esses seres espirituais caídos somos nós, irmão. Era nós. Só que Jesus restaurou ele quando morreu na cruz do Calvário. Diz que todos nós fomos batizados juntamente com ele na sepultura. Da mesma forma que fomos sepultados com ele, diz que da mesma forma seremos ressuscitados com ele. Quando ele entrou na tumba, todos os espíritos entrou com ele. Quando ele saiu, todos os espíritos saíram já perfeito. Agora, nem todo mundo, a graça está aí, derramada em todo mundo. Mas nem todo mundo vive a graça. Nem todo mundo recebe a graça. Só reina lá em Romanos, capítulo 5, versículo 17, diz que só quem reina é os que recebem a abundância da graça. Olha, se tem os que recebem, tem os que não recebem. Quem recebe, reina. Quem não recebe, não reina. Quem crê no Filho de Deus, lá em João 3,16, do 16 ao 18, está dizendo que quem crê tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. Olha. Está vendo, irmão? Não tem vida eterna com Deus. Já nasceu sentenciado. Já está sentenciado. Agora, a gente tem que estudar a Bíblia e, irmão, se encaixar aqui nos que crê. Eu mesmo vou morrendo crendo que eu sou dele. Tá certo, meu irmão? Então, irmão, aqui a Bíblia relata aqui, e a Bíblia vem trazendo o nome de diabo em vários lugares, né? Em vários lugares. As passagens que tem o nome diabo aqui, né? Fala aqui que é um espírito mau e que habita no homem. Ele habitou em Adão. O pai de todos é Adão, né? Que foi o mentiroso, que é quem mentiu. Depois ele habita em Caim, que matou o seu irmão, né? E aqui em Caim, ele vai dizer aqui, em Caim, que Caim matou Abel. E Deus disse que quando lavrasse a terra, não daria a sua força. Caim não se arrependeu, saiu da presença de Deus, foge para longe, fugiu para longe da presença de Deus, vai ser errante, aí ele disse que ia ser errante na terra, forasteiro,
andarino, vagabundo, trapaceiro, né? Tudo isso ele diz aqui. E ele diz, irmão, que o castigo dele era maior do que pudesse se arrepender. Olha aí, irmão. Irmão, quando ele matou o irmão, Deus deu a chance dele pedir perdão. Mas ele disse que maior era a ira dele do que se arrependesse. Olha, irmão. Diga aí. Deus deu a chance de Caim se arrepender, mas ele não quis, irmão. Ele não se arrependeu. Irmão, se trouxer para os dias de hoje, quantas vezes a gente não prejudica o nosso irmão e não tem coragem de ir até ele pedir perdão? Então, o que é que acontece? Nós morremos no pecado. Irmão, sabe o que a gente, seres humanos, tem o desejo de fazer? Vamos supor, eu erro com você aí, do outro lado, que está ouvindo essa mensagem. Eu erro com você. Eu erro com você. Não tenho coragem de ir até você pedir perdão. Aí eu tento entrar na presença de Deus, levando a minha oração, intrigado com você, com rixa com você. Deus recebe? Não. Ele disse que se eu tiver alguma queixa contra o meu irmão, antes de eu ir levar a minha oferta a Deus, eu me conserto com o meu irmão. Irmão, isso é oração de fariseu. Deus não recebe. Ó, irmão, se você se encontra numa situação dessa, você está em pecado. Você anda numa vida errada e está todo errado. Vai morrer no seu próprio pecado. Porque se você prejudicou alguém, vá até ele e peça perdão. Agora, irmão, se você for até ele pedir perdão e ele não lhe perdoar, aí é ele com Deus. Mas você fez sua atitude. Você foi e pediu perdão. Diante de Deus você está inocente. Deus recebe a sua oração. Quando você se reconciliar com teu irmão, aí você pode pegar a sua oferta e apresentar a Deus, que aí ele recebe, viu, irmão? Senão é oração de fariseu. Então, irmão, foi o que Caim fez aqui. E Deus vai e bota um sinal em Caim, né? Deus bota um sinal em Caim, para que quando as pessoas vissem ele, não matasse ele, porque ele tinha medo de que as pessoas matassem ele. Então Deus pôs o sinal. Irmão, esse sinal, muita gente pergunta que sinal é esse. Uns dizem que é o sinal 66. É não, irmão. Esse sinal, sabe qual foi? É o mal. Irmão, é impossível de um servo de Deus se encontrar com uma pessoa que não é cristã, para ela não fazer um raio-x e saber que ela não anda na verdade de Deus. Ó, irmão, o cristão que é de Deus, aquele que serve a Deus, aquele que teme a Deus, mesmo ele errando, que nós somos sujeitos a erro, que nós erramos, irmão. Não venha dizer, ó, irmão, se você disser que não erra, você é o hipócrita. Você está mentindo. Nós erramos, irmão. Nós somos santos, somos servos de Deus, porém nós não somos pecadores. Nós erramos. E quando erramos, irmão, olha, tem que pedir perdão, viu? Tem que se reconciliar, seja com quem for que você erre. Seja com Deus, seja com os seres humanos aqui na terra. Você errou, tem que pedir perdão a ele. Tem que se reconciliar. Senão, se você for apresentar a sua oração a Deus, Deus não recebe, não. Você está sendo um hipócrita, um fariseu. Então, irmão, um servo de Deus, um cristão, quando ele vê outro cristão, ele faz um raio-x. Quando ele vê, e ele sabe que ele anda na verdade. Agora, nós não devemos, irmão, estar entrando em contenda, dizer que fulano não vive. Não... Pode ter ocasião de você repreender e dizer que ele não vive a verdade do evangelho, mas é melhor não entrar nesses conflitos. Mas também o cristão, quando se depara com aquele que não é cristão, que não teme a Deus, que não crê em Deus, ele também faz um raio-x. Agora, não cabe a nenhum de nós
levar ele ou ao céu ou ao inferno, porque isso é trazer a Cristo de volta. Tá certo, meu irmão? Não cabe a nós. A vingança é de Deus, não cabe a eu e nem a você se vingar de ninguém. A vingança é dele. Irmão, entregue a sua ação a Deus. Coloque nas mãos de Deus, irmão. Se alguém lhe prejudica, esqueça. Deus é o vingador. Deus toma de conta. Tá certo, meu irmão? Deus trabalha. Deixe com Deus. Deus é o juiz. Deixe com ele. Nada. Irmão, sofra o dano. Irmão, é bom? É não. Tem angústia? Tem. Existe perseguição? Existe. Existe afronta? Existe. Coma tudo calado, irmão. Vá comendo, dando glória a Deus. E Deus, Ele trabalha por você. Você entregando a Deus, você não carrega maldade no seu coração. Seu coração se purifica. E quando você toma essas atitudes, o amor de Deus, o conhecimento de Deus se manifesta, o Espírito de Deus se manifesta cada vez mais em você. Cada vez mais você tem conhecimento, você entende as coisas de Deus e você está fazendo a vontade de Deus. Sofra o dano, irmão, não é bom não, mas sofra. Diga nada não, fique calado. Muitas vezes afrontaram Jesus no interrogamento dele e a maioria ele permanecia calado, ele ficava calado. Então o segredo para ter conhecimento de Deus, intimidade com Deus, é sofrer o dano, irmão. Fique caladinho, não diga nada. Então, irmão, aqui em Mateus, a tentação de Jesus, ele também, irmão, vai aparecer o nome Satanás, que o nome diabo, aí depois dá o nome de Satanás, dá o diabo, dá Satanás, dá anjo caído, dá muitos nomes, né, irmão? Eu botei outras mensagens aí, que tem outras mensagens minhas falando sobre isso. Então, lá em Jó, também, Satanás aparece, né, nas passagens de Jó, no capítulo 1 de Jó, do versículo 6 ao 12, e capítulo 2, do 1 ao 7. Quando Deus reúne os filhos dele, e lá vem Satanás no meio. Então, irmão, Satanás, diabo, Jesus chamou Pedro de Satanás também, né? Satanás, irmão, é a nossa carne, que ela quer realizar, a nossa carne quer realizar um desejo contrário, um pensamento, uma ideia contrária. Quando Jesus chama Pedro de Satanás, Jesus estava profetizando o que ia acontecer com ele, que o Pai tinha determinado. Então, Pedro pega no braço de Jesus, chama ele de cantinho de lado e diz: Senhor, de modo nenhum o Senhor pode fazer isso. Olha. Jesus olha para trás dele e diz: para trás de mim, Satanás, porque tu não cogita com as coisas de Deus, mas sim com as coisas terrenas dos homens. Então, a ideia que Pedro teve de dizer que Jesus não podia fazer isso, vinha da carne dele, do desejo dele, da humanidade dele. Ele estava ali com Jesus, se sentia confortável, a presença de Deus era boa, a alegria era tão grande, que ele não queria que Jesus fosse para Jerusalém para lá ser entregue aos sacerdotes, ser julgado, ser condenado e ser morto. Então, Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás, porque tu não cogita com as coisas. Olha, o pensamento de Pedro não era do céu, não era de Deus, era terreno, era diabólico, era de Adão. Tá certo, irmão? Porque Pedro não queria que Jesus fosse para Jerusalém para ser entregue, para ser morto lá. Então, irmão, Satanás, diabo, é a nossa carne. Diabo é a carne. Satanás é os nossos pensamentos, desejos. Os desejos, está lá em Tiago.
Diz que a nós atraído pelas tentações, olha, a tentação vem, é atraído, você vai aqui pensando, pensando, vai dando vida a ele, vai dando vida, até que a sua carne chega a consumar. Quando a sua carne consuma, dá luz ao pecado, irmão. Aí gera morte. Tá certo, meus irmãos? Os irmãos estudem aí, vá direitinho, que os irmãos vão descobrir que a religião passou a vida inteira mentindo a vocês, inventando uma coisa que não existe, para manter vocês presos, com medo de Satanás, com medo do diabo. Ó, irmão, diabo e Satanás é um adjetivo que tem o poder de mudar. Olha, inferno, a palavra inferno nada mais é no original grego do que sepultura, lugar para onde os mortos vão. Ó, irmão, todos nós, seres humanos, vamos para lá. Independente de servir a Deus ou não, todos nós vamos para lá. Quem serve a Deus vai para o inferno. Quem não serve, vai também. Porque inferno é a sepultura. Só tem uma maneira de você não ir para o inferno. Literalmente, a sepultura. Pronto, nós temos um caso de um submarino, de umas pessoas que tinham muito dinheiro e que pegou seu filho e mais algumas pessoas e foram ver o Titanic, que se afundou. Lá, esse submarino, ele teve uma implosão. O que é uma implosão? Implosão, irmão, é quando ela implode de fora para dentro. Ela se achata assim, ó. Ela teve uma implosão. O material não suportou a pressão muito grande, ele implodiu de dentro, de fora para dentro. Explosão é de dentro para fora. Então ele implodiu, foi de fora para dentro. O material não era resistente, pronto. Não tem como recuperar o corpo daqueles homens, foram todos, morreram, mas não foram sepultados no inferno. Não significa que a vida que eles levavam, eles não vão, o espírito deles não vão ficar lá. Não sobe. Irmão, se não tem comunhão com Deus, não sobe. Só sobe se tiver comunhão com Deus. Está lá em Eclesiastes. O espírito volta a Deus que o deu e o corpo, o pó, volta à terra de onde veio, de Adão. Tá certo, meus irmãos? Para os irmãos entenderem. Então, irmão, aqui em Mateus, no capítulo 4, diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Ó, irmão, o autor que escreveu isso aqui, ele narra no texto que o diabo se aproximou-se de Jesus para dar a entender a você, quando lê, que era uma pessoa, um ser que estava perto de Jesus. Porque se ele aproximou, estava perto. Irmão, os pensamentos aqui nada mais é do que os pensamentos de Jesus. Olha, Jesus ele foi para onde, irmão? Guiado por quê? Pelo Espírito. Quem é que guiou o corpo de Jesus lá para aquele deserto? Foi o Espírito de Deus, a obediência ao Espírito Santo. O Espírito Santo que habitava em Jesus guiou ele para o deserto. A carne de Jesus, que é o diabo, ela desejou, depois de ele 40 dias e 40 noites, a carne dele pedia comida. Então, o desejo carnal diz: transforma essas pedras em pão. Olha, como encaixa bem direitinho.
Agora, como na nossa mente está, na mente da gente, aquele ser celestial que eu li aqui, olha, que os irmãos aí pode aí pausar o vídeo e olhar tudo direitinho. Isso aqui foi criado pelo quê? Pela religião. Um ser espiritual que a religião cristã criou um anjo caído. Isso quem criou foi a religião. Foi a teologia. Está aqui escrito. Significado foi a religião e a teologia que criou isso aí. Está lá no dicionário? Tá. Mas quem criou? A religião e a teologia. Agora, se você estudar a Bíblia bem devagarzinho, você vai descobrir por quê. Porque o texto aqui está dizendo que Jesus foi guiado. Olha, quando você lê o texto devagarzinho, Jesus está em Jerusalém. Então, diz que o Espírito, olha, o Espírito. Qual foi o Espírito que guiou Jesus lá para o deserto? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo habita no corpo de Jesus, que é corpo carnal. Agora, o corpo de Jesus veio da terra? Não. Foi o anjo que cobriu. Por isso que Jesus ele era espiritual. Ele tinha o corpo de carne, mas Jesus não cedeu a carne em nenhum momento. Jesus não cedeu o diabo. Jesus sempre refreou o diabo na vida dele com a palavra. Então, Jesus ele não pecou. Ele tinha o nosso corpo, que nem nós tem, a nossa carne, que veio, a nossa veio de Adão, mas a dele não veio, a dele veio de Maria. A dele, ele foi formado pelo ser celestial, ele nasceu de Maria, da mãe, carnal. Ele tinha os nossos mesmos desejos, mas ele não cedeu. Jesus não pecou. O Espírito Santo que habitava nele, toda a vida que a tentação vinha nele, ele refreava com o quê? Com o Espírito Santo, com a palavra. Então, se você ler aqui bem direitinho, está dizendo que ele foi levado pelo Espírito, né? Para ser tentado pelo diabo. E quem era o diabo? Era a carne. Quem é que teve fome? A carne dele, irmão, o corpo dele. O diabo era a carne dele. Se você ler bem devagarzinho aqui, olha, aqui está falando, no primeiro versículo está dizendo, olha, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem era o diabo? Era a carne dele, irmão. Era carne. Agora, precisa-se, irmão, vocês aceitar essa verdade que está em linha aqui com a palavra. Olha. O que pregaram aí para você não está em linha, não. É mentira, é uma heresia. É o significado da palavra diabo, é um substantivo masculino, substantivo que tem o poder de se substituir a frase. Então, aqui o autor, no versículo 2, olha, diz aqui, olha, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador, aí o 3, olha, o tentador aproximando-se dele disse, se és o filho de Deus, manda que essas pedras transformem-se em pão. Então, no versículo 3 aqui, quem não tem os olhos iluminados, pensa que tinha um ser celestial arrodeando Jesus e diz aqui que aproximou, mas é para modificar o texto e não trazer a verdade em linha com a palavra. Só isso. Aqui ele dá a entender o tentador aproximando, mas irmão, se o corpo de Jesus, o Espírito Santo que guiou ele para o deserto, estava nele, guiou ele para o deserto para ele ter fome, para ele ser tentado, estava no corpo dele, como é que estava em derredor? O diabo era a carne dele. O espírito, olha, nós tem duas naturezas, irmão. A espiritual e a carnal. Certo?
a quem você é guiado, a quem você obedece, a quem você alimenta, é quem lhe domina. Se você alimenta o Espírito Santo, a sua carne é guiada pelo Espírito Santo. Mas se você alimenta a sua carne, você dá lugar à sua carne, o seu espírito é guiado por quem você alimenta. Então você alimenta a carne, quem é que lhe domina? É o Espírito Santo que está dentro do seu corpo ou é a sua carne que domina o seu espírito e mata ele? Então o Espírito Santo ele está dentro de quando você alimenta a carne, o Espírito Santo ele está dentro de você, porém ele não tem reação. Ele não lhe domina. Por quê? Porque quem lhe domina, quem você alimenta, é a carne. Então, quem lhe domina é os desejos carnais na sua vida. Você é um carnal, seus pensamentos é carnal, sua mente é carnal, seu corpo é carnal, tudo que você faz é carnal, todos os seus pensamentos é carnal. O Espírito Santo não está dentro de você, mas ele não se manifesta. Por quê? Porque ele não é alimentado. É como se ele tivesse doente dentro de você. Ele não tem reação, ele não tem força, ele não tem conhecimento, ele não tem poder dentro de você. Porque você só alimenta a carne. Então, quem opera em você é a sua carne. É o mal, é as trevas, é a injustiça, é a mentira, é o engano, é o falso profeta, é o falso Deus. Tá certo, meu irmão? Só isso. Basta você ler bem devagarzinho que você vai compreender. Então, irmão, Jesus aqui ele foi tentado pelo diabo. Então, essas passagens também tá lá em Lucas, do capítulo 4, do versículo 1 ao 19, certo? Ela vai estar lá em João, quando Jesus chama, ela vai estar lá em João, no capítulo 6, do versículo 59 ao 71. Ó, irmão, vocês anotam os versículos aí, para estudar, para sair buscar, vai ler o texto. Então, lá em João, no capítulo 6, Jesus chamando os 12, disse, um de vocês é o diabo. Jesus reuniu os 12 discípulos e falou que um deles era o diabo. Ó, irmão, se um dos 12 discípulos era o diabo, como é que a religião criou esse ser celestial? Lá em Gênesis, que diz que ele é um ser celestial caído. E como é que aqui ele é o diabo? Jesus chama um dos 12 discípulos, que era Judas, diz que ele era o diabo. Tá vendo, irmão, como não encaixa? O que encaixa é que o ser celestial, que somos nós, somos uns seres caídos, que caiu da presença de Deus pelo pecado de Adão. E quando a gente não obedece o Espírito Santo, nós somos um ser caído. Sempre o diabo está atribuído a um homem e não a um ser celestial que morava lá no céu e que é um espírito que tem um chifre, os olhos vermelhos, que tem um rabo e tem um tridente. Isso foi a religião que criou, irmão. Esse diabo, esse ser celestial, é eu, é você. Quando nós cede a nossa carne. Tá certo, irmão? Então, quem foi esse diabo que traiu Jesus? Foi Judas, vendeu Jesus, entregou Jesus para ser entregue, para ser crucificado, para ser morto, para ser julgado e ser condenado. Foi o diabo. Pedro, quando teve aquela atitude, Deus chama ele de Satanás. Está relacionado a quem? Ao desejo, ao pensamento, à ideia contrária. A ideia aqui de Judas era de Deus? Não, era de Adão, da mentira. Entregar Jesus. Estava determinado? Tinha que acontecer isso? Tinha, porque estava determinado pelo Pai.
Lembra que Deus amou a Jacó e aborreceu a de Esaú, antes deles nascer, fazer bem ou mal? Irmão, Deus sabe quem é dele, Deus sabe quem não é. Não cabe a eu e nem a você condenar ninguém. Deus sabe. Você sabe, irmão, que que a pessoa não é de Deus? Pronto, irmão, o Espírito lhe revelou. Não se meta no papel de juiz, não, irmão. Não se meta no papel de juiz. Porque se você condenar ele, você está sendo juiz. E o juiz é ele. Você está tomando o lugar dele. Não faça isso. Não entre nesse mérito. Irmão, eu me encontro com uma pessoa. Deus revelou que ele não anda na verdade? Ah, irmão, eu vou julgar ele, dizer que ele vai para o céu, para o inferno? Não, irmão, eu estou tomando o lugar de Deus. Deixa com Deus. Deus é o juiz, Deus é a vingança. No dia que ele bater as botas, ele vai ter uma surpresa. Não vai aparecer na presença de Deus. Só isso. Acabou-se. Não precisa de blá, 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 de discussão, não precisa de nada, irmão. O evangelho a gente se prega e pronto, acabou essa conversa. Então, irmão, Jesus, ele foi tentado pelo o diabo. Aí Jesus, ó, irmão, Jesus, ele está aqui no deserto, certo? Ele saiu para o deserto, saiu de Jerusalém, foi tentado lá no deserto, ele foi para lá. Aí diz aqui, irmão, o 4 diz aqui, respondeu Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ó, irmão. Irmão, o que é que dá vida ao crente? É a palavra que sai da boca de Deus, não é a que sai da boca do homem. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, irmão. Tá vendo, irmão? Ó, irmão, nem tudo isso que está aqui é a Bíblia, é verdade. Olha, nem tudo isso que está aqui escrito saiu da boca de Deus. Quem escreveu isso aqui, irmão, foi homens. Homens falhos. Igual eu, igual você. Agora, nós temos que ler com cuidado para saber qual é as palavras que estão aqui que saiu da boca de Deus. Lembra que uma vez o povo perguntou a Jesus, Senhor, a lei de Moisés nos manda que nós dê divórcio, é carta de divórcio a nossas mulheres, por qualquer motivo. Jesus disse, não, mas está escrito na lei, ele disse, Moisés escreveu pela dureza do vosso coração. Ó, irmão, quando nós não obedecemos a Deus, a palavra de Deus aqui, nós estamos sendo rebelde. Por quê, irmão? Dureza do coração, não quer se submeter à palavra de Deus. Por andar numa hipocrisia, por andar numa religiosidade, por andar numa feitiçaria, por andar numa mentira, então não se submete à palavra de Deus para trazer esclarecimento, luz, entendimento, verdade, justiça. Ó, irmão, ó, quando a gente vive uma vida hipócrita, é assim, ó. Tudo escuridão. Então, quando a gente vem para, olha, na escuridão, quando vem para a luz revela a vida hipócrita que a gente vive. Então, os seres humanos acham melhor viver na hipocrisia, na mentira,
de que vim pagar a luz e a luz revelar, a luz trazer às claras a hipocrisia, a vida progressa que a gente vive, a mentira, a injustiça. Porque a luz clareia tudo. Então é mais fácil viver na hipocrisia, na mentira, enganando e sendo enganado, do que deixar o engano e andar na verdade, viver a verdade, andar na verdade. É difícil, irmão. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu já vivi muito assim. Já andei muito assim. Irmão, e não vou mentir para vocês. Nos dias de hoje, às vezes a gente ainda faz. Se eu disser, ou você aí do outro lado dizer que não faz, você está pecando duas vezes. Está pecando porque faz e porque mente que não faz. Essa é a realidade, irmão. É nua e crua. Agora, irmão, Deus sabe, Ele conhece o coração de cada um e Ele sabe o quanto a gente se esforça para não fazer o errado. A gente que teme a Deus. Ele sabe o quanto a gente se esforça e Ele sabe que nós falhamos, irmão. Ele sabe. Mas, irmão, quando a gente falha, a gente pede perdão. E pedir perdão sinceramente diante de Deus é você amanhã não vir fazer a mesma coisa que você fez hoje. Agora, irmão, você faz, pede perdão hoje, amanhã você faz de novo. Irmão, Deus nem ouve essa oração. Isso é oração de fariseu, de hipócrita. Deus, Ele perdoa quando você faz hoje, você pede perdão e você não volta mais a praticar. Lembra da mulher? Pega no ato do adultério. Ele disse, vá e não peque mais, para que não se suceda coisa pior. Olha, irmão, pode voltar não. Está praticando não. Por inocência, você pode até praticar um outro erro. Mas aquele mesmo, olha, vem não, viu? Cola não. Aqui não é cola super bond que cola tudo não, viu? Cola não, não cola não, de jeito nenhum. Então, irmão, aqui Jesus está no deserto e ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ó, irmão, você tem que saber. Ó, irmão, é o Espírito Santo que revela a palavra que sai da boca de Deus através das pessoas. Ó, irmão, quando você estuda a Bíblia, quando um mensageiro traz uma mensagem a você, algo de Deus, e fala alguma coisa, ó, irmão, você faz um raio-x na mesma hora, você sabe se é de Deus ou não. Você sabe. Se for de Deus, irmão, nós recebemos. Se não for, como não? Olha, o 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, a ele dará ordem a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Ó, irmão, Jesus não estava no deserto? Estava ou não estava? Estava. Então diz aqui que o diabo transportou Jesus lá para o pináculo, lá em Jerusalém, no templo, no lugar mais alto. Ó, irmão, se você estudar o texto bem devagarzinho, você estudando, você vai compreender e entender que Jesus estava lá no deserto. E se o diabo fosse um ser celestial, então ele tinha poder,
ele tinha os atributos de Deus, porque ele pegou Jesus lá do deserto e transportou lá para o pináculo do templo, ele seria onipresente. E aí? Aqui direitinho, para você escracaviar, você estudar direitinho. Não é lendo uma vez, nem duas, nem três que você vai entender, mas é lendo muito. Eu vim entender há pouco tempo. Irmão, você sabe quantas vezes eu já li essa passagem aqui? Olha, eu vou dizer aqui a vocês, só para vocês terem uma ideia. Essa passagem aqui de Mateus, para chegar ao meu entendimento, até hoje, nisso aqui que eu estou pregando a vocês, olha, irmão, eu acho que eu já li aí mais de 500 vezes. Só para os irmãos entenderem. Mais de 500 vezes, viu? Para eu chegar a esse entendimento. Para Jesus me mostrar todos esses enigmas que está oculto aqui dentro. Agora, se o diabo fosse um ser celestial, então ele tinha poder de onipresença, porque ele transportou Jesus lá do deserto. Ele está falando com Jesus aqui no deserto. O diabo. E ele transporta Jesus lá para o templo, lá em Jerusalém. Desculpe, irmão. Irmão, quantas horas Jesus caminhou lá para o deserto? Aí, para os irmãos pensar. É para os irmãos ler, escracaviar, é para meditar, é para estudar. Jesus estava em Jerusalém, vai para o deserto. Irmão, quantas horas ou quantos dias para Jesus chegar lá no deserto? O diabo aqui transporta Jesus lá para o... Irmão, olha, no meu entender, aqui Jesus estava no deserto, foi guiado pelo Espírito lá para o deserto, Jesus caminhou. Aqui relata mais ou menos o caminho de Jesus lá para o deserto. Ele estava lá no deserto. Então eu creio que ele se afastou do povo, porque ele era rodeado de multidão, então eu creio que ele não avisou a ninguém e ele saiu para o deserto, para ir jejuar. Ninguém sabia. Ele foi guiado pelo Espírito, ele foi. Ele estava lá. Eu creio que aqui, como Jesus estava no corpo de carne, ele era limitado de se apresentar aqui e se apresentar acolá. Né? Ele era limitado de fazer isso. Se ele quisesse, ele podia. Ele era Deus, ele podia. Mas eu creio que o corpo dele se limitava de fazer isso. Então, eu creio que aqui, nessa passagem, aqui se relata um arrebatamento de sentido, de espírito. Pronto, eu estou aqui, certo? Estou aqui na minha casa pregando a vocês. Eu posso me transportar para qualquer parte do mundo no meu arrebatamento de espírito. Olha, eu já morei em São Paulo. Agora, meu espírito está numa rua, lá em São Paulo agora. Arrebatamento de sentido. Certo, irmão? Então, eu creio, nessa passagem aqui, que Jesus teve um arrebatamento de sentido. Como ele estava com fome, ó, e não tinha comida ainda, a carne, tentando ele, disse, olha, a carne dele, né? Os pensamentos dele aqui na carne, os pensamentos carnais, disse, olha, lá do tempo, se joga daqui para baixo, porque você é filho de Deus, Deus dará a ordem dos anjos que lhe segure que você não vai tropeçar em pedra nenhuma. As pedras lá embaixo, você vai cair lá nas pedras, mas não vai morrer, porque os anjos vão lhe segurar. Irmão, se Jesus fizesse isso, ele estava obedecendo a carne, o desejo carnal, mas ele não obedeceu. Essa é a verdade em linha com a palavra. Vamos ver aqui, olha. Olha. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Olha. Irmão,
Está vendo que Jesus responde a Satanás, a carne dele? Não ponha em prova o Senhor, seu Deus. Ó, irmão, por que Jesus diz isso? Porque Jesus não pecou. Então, a tentação veio a ele, mas ele não botou Deus à prova. Irmão, Jesus teve desejo? Teve. Aqui prova que ele teve desejo carnal. Mas ele obedeceu? Aí está a diferença. Não. Ele não obedeceu. Então, eu e você estamos aqui para cumprir essa mesma missão. A missão de Jesus. Jesus esteve num corpo de carne, foi tentado, mas não cedeu. Eu tenho um corpo de carne, estou aqui, tenho um espírito dentro de mim, e enquanto eu viver aqui nessa terra, eu tenho que obedecer ao Espírito Santo que está dentro de mim. É Ele que controla a minha carne, é Ele que me domina, e não a carne domina o meu espírito. Jesus não cedeu. Quando é que você cede aí a sua carne? Quando você tem raiva, tem ódio de alguém, tem ira, faz injustiça, persegue alguém, faz mal contra alguém, engana alguém, adultéria, mata, rouba, prejudica alguém, cresce o olho na mulher dos outros, deseja mal os outros, tem inveja dos outros. Tudo isso aí é carne, friboi e ativada. Tá certo, irmão? Jesus não tentou a sua carne. Ele disse, olha, Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Por que, irmão, Jesus disse isso? Porque Jesus não cedeu, irmão. Então, o corpo dele era o do Espírito Santo. Ele estava num corpo de carne, mas ele não cedia ao diabo, não cedia à sua carne. Então, aquele corpo de carne de Jesus, o Deus dele também era o Senhor. Não põe à prova o Senhor teu Deus. Quem dominava aquele corpo de carne de Jesus era o Espírito Santo. Agora, irmão, se o meu corpo, a minha carne, quem domina é o Espírito Santo, o meu corpo também, ele é de Deus. Nós somos morada e templo do Espírito Santo, está lá em 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Viu, irmão? Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz, capítulo 3, 5, ele diz, fazei morrer a vossa natureza terrena. Lá em Gálatas, capítulo 5, ele manda que nós não cumprirei a concupiscência da carne, porque os dois vivem, olha, em guerra. Diabo, irmão, é a minha carne, é a sua carne. A palavra aqui é bem clara, irmão. Olha, aí diz aqui o 8, olha. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou os reinos do mundo e o seu mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Disse-lhe, tudo isso darei, se te prostrare a mim adorares. Ó, irmão, avareza, dinheiro. O diabo levou ele num monte bem alto e mostrou a fortuna, os privilégios, a avareza, o ter, não é o ser, o ter. Disse, olha, tudo isso lhe darei, mas tudo era dele, irmão. Tudo era de Jesus. A carne dele gritava por uma vida boa. Olha aí, você troca a vida espiritual
por 10 reais, por 5 reais, por uma propinazinha, por um benefício aí, pela injustiça. Você troca a verdade de Deus, você não ajuda o homem de Deus, você não faz nada pelo homem de Deus, porque o homem de Deus não se barganha, Deus não se vende por dinheiro, o servo de Deus não tem cobiça pelo dinheiro, pela ganância, pela avareza. Você faz isso? Você pode até dizer que é de Deus, irmã, meu irmão, minha amada irmã. Você que está ouvindo aí do outro lado. Por onde você trabalha, você barganha as coisas que faz pelos outros? Só faz as coisas se alguém lhe der algum dinheiro, alguma coisa? Olha, meu amado irmão, minha amada irmã, você anda em treva, irmão. Você vai morrer no pecado. E no dia que tu bater as botas, quando Jesus vier para você, olha, você sai de casa, todo dia você sai de casa e vai trabalhar. Certo? Quantas pessoas, essa hora, acabou de sair de casa, saiu de casa, hoje, para ir trabalhar de manhã. E a família recebeu uma notícia que ela morreu, ou por um assalto, ou por um acidente, ou pelo infarto. E aí, irmão, Jesus veio como um ladrão na vida dela. E como foi o estado que ela morreu? De que forma está a vida espiritual dela? Jesus veio para ela na hora que ela não esperava. E como é que estava a comunhão dela com Deus? Aí para você refletir nisso aí, como é que está a sua comunhão com Deus, irmão? Você tenta barganhar a verdade de Deus com a mentira? Com a injustiça? Uma reflexão para vocês aí. Então o 10 diz aqui, olha. O 9. Disse-lhe, tudo isso te darei se te prostrar me adorares. Ó, irmão. Eu não adoro a Jesus dessa forma. Pela avareza, pelo dinheiro. Ó, irmão, quem quiser fazer alguma coisa por mim, faça de coração, sem querer nada em troca. Porque se vier barganhar comigo, tem não. Não vou ceder, prefiro ficar aqui em linha com a palavra. Sofro. Tem angústia? Tem. Passo por necessidade? Passo. Mas é melhor estar na presença de Deus. A consciência está tranquila. Eu tenho certeza de onde eu vim e para onde eu vou. O 10. Jesus disse, retira-se, Satanás, pois está escrito, adorarás ao Senhor, seu Deus, e só a ele prestarás culto. Então o diabo deixou o anjo e vieram e serviram. Ó, irmão, quem é de Deus, as pessoas se afastam. O mensageiro de Deus verdadeiro, as pessoas mal se afastam dela. Não quer negócio com ela. Por quê? Porque ela anda na verdade. Não traz barganha para eles. Tá certo, irmão? Então, as pessoas, quando você é um verdadeiro cristão, as pessoas se afastam de você. Elas não querem nada com você. Elas te rejeitam, elas te odeiam. Por quê? Porque elas só fazem coisa para você através de você barganhar com ela, fazer alguma coisa para ela, dar um dinheirinho, dar uma propinazinha. E o servo de Deus, ele não barganha. Ele não faz isso. Ele prefere sofrer o dano e andar na linha. Não, mas todo mundo é assim.
servo de Deus não. O servo de Deus não se barganha não. Então, irmão, palavra de Deus, Jesus, quando teve um debate com os fariseus, os irmãos lêem aí João 8, capítulo 38 ao 45, que os irmãos vão ver que Jesus aqui, Jesus tendo um debate com os sacerdotes e toda a cúpula religiosa do Sinédrio e os fariseus, Jesus chamou eles de filho do diabo, referindo-se ao filho de Adão, como pai da mentira e falsos profetas, fingido e hipócrita. Ó, irmão, lê João 8, de 38 ao 45, o debate, irmão, era caloroso. A verdade é dura, tem que ser dita, tem que ser pregada, mas é a verdade. Olha, tudo que eu preguei aqui para os irmãos está em linha. Agora, irmão, na mente de vocês, não vão entrar assim de uma vez, não. Lê uma vez, lê duas. Olha, presta atenção. Para eu chegar a esse entendimento aqui, essa passagem aqui, ó, irmão, eu já li para mais de 500 vezes. E muitas, irmão, eu já li para mais de 500. E para mais de 400 e quase chegando às 500, eu nunca tive esse entendimento. Vim ter há pouco tempo, há um tempo aí atrás, quando eu me dediquei mais, quando eu deixei de afrontar meus inimigos, deixei de afrontar ele, resolvi sofrer o dano e Deus começou a me mostrar coisas aqui ocultas que você vê crente aí há 40, 50 anos aí, você mostra a passagem para ele, não tem nada, não acrescenta nada. Foi o que Paulo respondeu quando ele chegou lá em Gálatas, no 2 do versículo 6, Gálatas 2 do 6, lá no 9 por aí, lá ele do 6 ele vai dizer que quando ele chegou aos apóstolos, eles não acrescentaram nada a eles. Olha, os apóstolos andavam com Jesus, mas nada acrescentou a Paulo. Então, irmão, você dá uma passagem, eu dei a um abençoado ontem uma passagem. Irmão, eu pensei que ele ia trazer alguma coisa assim. Ele disse, não, eu já conheço isso aí. Irmão, o Espírito não revelou nada a ele. Então não adianta, meu irmão. Não adianta. Não é eu e você que tem que debater, tá discutindo. Ó, irmão, dê um versículo a alguém, dê e pronto. Discuta não. Sofra o dano. Irmão, quando você sofre o dano, Jesus se manifesta em você. Quando você pega a Bíblia aqui, que você abre um versículo, Deus mostra coisa numa passagem que você leu 400, 500 vezes, nunca Deus mostrou, aí Deus vai e revela para você pregar a verdade, pregar não aquilo que você quer, mas aquilo que Ele quer, em linha com a palavra. Vou deixando a graça e a paz, Deus continue abençoando a cada um de vocês, Deus te proteja, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, amém. Se inscreva no canal, irmão, toca o sininho, dê um joinha, dê um like, para o canal crescer, meu irmão. Amém? Essa é a verdade em linha com a palavra. Eu tenho um compromisso em mostrar a verdade a vocês, não a mentira. Glória a Deus. Deus continue abençoando vocês. Amém.